Olá, meu querido e minha querida. A gente está então na aula de desenvolvimento dos parágrafos ali, que também constitui o seu texto dissertativo. A gente vai apresentar apenas um parágrafo de introdução nessa redação que a gente está construindo juntos. Mas para que a gente parta para a parte prática, a gente vai avaliar primeiro quais são os períodos que constituem um verdadeiro, e magnânimo parágrafo de desenvolvimento. Quais são os períodos necessários? E a gente já sabe que tem que haver pelo menos 3 períodos. Então vamos lá, quais são esses períodos? O tópico frasal, em todo parágrafo que você for fazer, sempre existirá o tópico frasal, tá? Tem também aqui no parágrafo de introdução. Então, veja que eu estou colocando de forma encadeada, é como se fosse realmente uma enumeração. Primeiro vem o tópico frasal, depois vem o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Lembre-se, você não é mais um aluno do senso comum, você é um aluno diferenciado, é um candidato diferenciado, a banca vai querer realmente que você faça parte aí da sua instituição, porque você apresenta a ideia central, que é fugir do senso comum. Então, fuja do senso comum. E o fechamento, a mesma ideia lá da introdução, o fechamento do parágrafo, que é o último período, ou seja, um raciocínio de resolução do caso ali para o parágrafo de desenvolvimento. Ah, Deise, mas isso parece muito a ideia da conclusão. Ainda não é, a gente vai demonstrar como que isso acontece na prática, tá? Adiante. Vamos verificar aqui. Vamos lá. Todo desenvolvimento a gente vai avaliar junto, tá? A partir do parágrafo de desenvolvimento, você tem que ser um candidato que compreende que os conectores, eles ajudam você, eles facilitam a sua vida e facilitam também a vida do corretor, tá? Então, isso daqui é bom para você. É bom. Deve usar, porque você está sendo avaliado nos aspectos microestruturais no uso desses conectivos. Então, o parágrafo de desenvolvimento, ele precisa, desde já, apresentar os conectores textuais. Qual que é a função do conector textual? A função do conector textual, olha para mim agora, tá? A função do conector textual é que você demarque, que você encadeie o seu texto. Lembra que eu já falei para você que o seu texto ele precisa estar encadeado, ele precisa ter um ritmo. Vamos chamar de ritmo porque fica mais fácil, tá? Então, você não pode apresentar um texto onde você começa um parágrafo e parece que de repente você está começando sempre uma nova ideia. Você tem que dar ritmo ao seu texto. E essa é a função. Eu já estou te preparando, inclusive, para a próxima aula para a gente avaliar como que o texto ele ganha ritmo a partir dessa inserção de conectores textuais. Ok? Então, partindo aqui novamente para o nosso slide, verifique. Se você quiser, inclusive, printar isso, você pode. Eu preparei esse esqueleto de texto de uma forma bem, inclusive meio rudimentar para você, mas que facilita a sua vida porque você tem um mapeamento, tá? Dos pontos necessários onde esses conectores eles devem aparecer no parágrafo de desenvolvimento, no início, tá? E aí eu quero que você aprenda exatamente como é que a gente chama esses conectores textuais ou operadores argumentativos, como você também pode conhecer. Eu chamo de conectores textuais, certo? Ademais, olha só, esse conector de início de parágrafo, anote, tá? Esse conector de início, que inicia ali o parágrafo a partir do parágrafo de desenvolvimento, eu quero chamar a atenção de você para uma coisa antes de continuar. O único início de parágrafo onde não vai ser aplicado um conector é no início da conclusão. Conector, ele está conectando ideias, olha só. Esse é o conceito de conector textual, certo? Então, se eu estou começando um texto, tem lógica que eu coloque um conector textual, porque eu estou começando, ainda não falei nada anteriormente? Não tem. Então, esse conector, que é um conector chamado de conector interparágrafo, tá? Anote aí. Interparágrafo. Ele é um conector que ele vai aparecer a partir do primeiro parágrafo de desenvolvimento. A gente vai construir só um, porque você só tem 15 linhas, Aí vamos colocar dessa forma hipotética, tá? Esse conector de início é interparágrafo. E eu tô repetindo para ficar bem fixado para você, tá? Aí você, com certeza, por ser um aluno já bem preparado, já vai correr, já vai entender lá na internet, em vários livros e PDFs que tem por aí, que são bons, o que são os conectores interparágrafos. São conectores que iniciam os parágrafos, eles são obrigatórios. Quando a banca verifica que um candidato, tá? Isso é um caso sério, ele não aplica conector interparágrafo a partir do parágrafo de desenvolvimento, ela pode simplesmente dizer, olha só,
Esse candidato, ele é um candidato que ele não tem noção que um texto, ele precisa, que ele está sendo avaliado lá nos aspectos microestruturais com os conectores textuais. Então, você apresentar isso já demarca aquela batida, assim, sabe aquele ditado, a primeira impressão que fica? O corretor olha na tela do computador dele, né, já que as redações atualmente são corrigidas assim, para a sua redação, e ele verifica no mapeamento rápido que você não apresenta os conectores, é como se ele dissesse assim, né, se desse uma esfriada nele e dissesse, olha, eu não sei usar esses conectores, eu não sei encadear as ideias de um parágrafo para o outro. Tá? Então, a função desse conector, do parágrafo de desenvolvimento, é interligar a ideia do parágrafo 2 com o parágrafo 1, que seria o parágrafo de introdução. Ok? Introdução. Pronto. Então, você tem o mapa, eu tenho aqui, olha, depois de um ponto seguida, é uma dica valiosa e bem simples, tá? Eu gosto de explicar dessa forma bem simples para que você não fique, é um conector que você tem que aplicar depois do primeiro período. Vou falar de uma forma mais simples. Sempre depois de um ponto seguida e um parágrafo bem construído, ele tem que ter pelo menos 2 pontos seguidos ali, né, no interior dele para construir 3 períodos, você deve aplicar um conector textual, tá? Essa é a natureza de um texto bem construído, é conector textual também, vamos dizer assim, né, no interior, no meio ali do parágrafo. Aí, esse conector do meio do parágrafo, olha aqui comigo, ele tem um outro nome, certo? Olha só, qual vai ser o prefixo desse conector, do nome desse conector. Lembra que esse é interparágrafo, inter, tá? Tá fora, interparágrafo. Esse conector de dentro dos parágrafos, de dentro, certo? Ele se chama conector intraparágrafo. É assim que a banca te avalia, tá? Interparágrafo. Pronto. E aí você já tem, então, 2 novos assuntos para estudar, tá? São os conectores. Pronto. A banca, ela avalia se um candidato, ele apresenta conectores interparágrafos e conectores intraparágrafos. Sabe o que acontece? É muito, assim, recorrente esses candidatos eles apresentarem apenas os conectores interparágrafo. E esquecerem que o meio de um texto, vamos dizer assim, ele precisa de um encadeamento, ele precisa de ritmo, ele deve, então, ser, né, constituído também de conectores intraparágrafos. Então, com certeza, a partir de agora, você não será mais um desses candidatos de senso comum que apresenta apenas conector intraparágrafo. E já vai aprender, com certeza, o nome aí, a nomenclatura técnica, tá? Olha só como eu apresentei 2 conectores intraparágrafos dentro do meu texto. Isso é de forma estratégica, tá? Dessa forma, é um conectivo de conclusão. Lembra que eu falei que um parágrafo ele é como se fosse uma mini dissertação a todo momento? Então, aqui eu tenho um conector de conclusão, um conector de fechamento, um conector fechando ali um raciocínio num parágrafo, que é, no caso aqui, o parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então, esse é o esquema geral do texto, do parágrafo de desenvolvimento junto com os conectores. Olha como eu vou desenvolver agora o parágrafo de desenvolvimento a partir daquele caso específico que a gente verificou no comando de prova. Ademais, eu trouxe para cá esse conectivo, certo? Em relação às medidas protetivas, olha só, a alternativa A, ela diz que você deveria discorrer, né, 3 medidas sobre 3 medidas protetivas no caso de violência contra a mulher. Então, eu já trouxe para cá, olha o tópico frasal. Eu disse que eu ia falar sobre isso, também o comando de prova me disse que eu tinha que falar sobre isso. Então, você tem que falar em relação às medidas protetivas, são, tá? Cabíveis para salvaguardar a vítima de possíveis novas agressões, tópico frasal, ok? Nesse sentido, ressalta-se o afastamento do agressor. Olha aqui a minha primeira característica. Eu tenho que colocar 3, tenho que aplicar 3 no meu discurso aqui do desenvolvimento. Então, eu tenho a primeira, a proibição de contato e aproximação com a ofendida, tá? Então, aqui, a segunda medida protetiva. E, além disso, bem como, né, o encaminhamento da vítima a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento. Então, eu tenho o encaminhamento da vítima, é a minha terceira medida protetiva,
certo? E aí eu tenho fechamento, então eu cumpri o comando de prova, eu tenho fechamento dizendo que, olha, dessa forma, com o cumprimento dessas medidas protetivas, a legislação, né, ela visa proteger a mulher agredida de forma urgente. Ela vai afastar o agressor de forma rápida, ela vai encaminhar essa mulher para um programa oficial comunitário de proteção e ela vai também evitar, na verdade, ela vai exigir o afastamento, ou seja, o contato ou mesmo a aproximação com a ofendida, que nesse caso é a vítima, a mulher vítima de violência domiciliar, tá? Pronto. Esse é o raciocínio. Então, eu cumpri o comando de prova, né, da alternativa A no parágrafo de desenvolvimento. Olha só a minha estratégia que eu estou usando para desenvolver o meu texto. Eu apresentei uma introdução que a gente verificou de uma forma mais dinâmica, conceituando, aplicando as ideias da Constituição, também, né, do Código Penal, e usei ali uma síntese dos encaminhamentos, né, dos aspectos, para trazer o meu leitor dizendo, olha, nos próximos parágrafos eu vou desenvolver essa sequência argumentativa aqui. Eu vou falar sobre medidas protetivas e eu cumpri, estou falando sobre medidas protetivas e eu cumpri exatamente também o que o comando de prova exigiu, que é apontar 3 medidas protetivas e a gente demonstrou que a gente aplicou. Certo? Então, essa é a melhor forma de você desenvolver um parágrafo de desenvolvimento, certo? Cumprindo o que a banca pede no aspecto 1, né? São 2 alternativas, que seria a letra A, e aplicando também uma outra, né? Aqui no fechamento, que seria uma marca de opinião, uma marca de exposição. O que é de benefício, ou então de malefício, essa banca, né? Esse comando de prova, ele traz para você dentro dessa questão. Certo? Agora a gente vai partir para o fechamento desse texto, certo? Que é o parágrafo de conclusão. E depois a gente vai reunir esse texto todinho para a gente verificar como ele ficou, esse texto que a gente construiu junto, tá? Então até a próxima, vamos estudar e aplique nos seus estudos essa estratégia de construção de texto, tá? Vai dar certo. Até a próxima.